Sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre o tema de legislação e processo de habilitação. Eu sou Arthur Alves, o instrutor, e vamos continuar com a nossa matéria. Pessoal, seguindo da onde nós tínhamos parado na nossa aula anterior, vamos continuar aqui falando agora sobre alguns cursos profissionais de trânsito, questões sobre condutor PCD, condutor estrangeiro e documentação dos nossos veículos também. Então vamos lá. Primeiro aqui, pessoal, falando sobre a questão do operador de máquinas. Gente, de acordo com o artigo 144, que é o parágrafo único, o trator de rodas e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos também por condutores habilitados na categoria B. Gente, se perguntar na prova de vocês assim, qual a categoria de habilitação é exigida para conduzir trator de rodas e máquinas agrícolas em via pública? A resposta correta é a categoria B. Então, quem se habilitar na categoria B, além do veículo de até 3.500 quilos, com 8 lugares de passageiros, também poderá conduzir esse tipo de trator em vias públicas. Dando sequência, falaremos agora sobre o curso para condutor de transporte escolar e algumas especificações sobre este veículo. Requisitos para ser o condutor do veículo de transporte escolar. Pessoal, para você poder conduzir esses veículos, o primeiro requisito é que esse condutor seja habilitado nas categorias D ou E, pois igual vocês viram na aula anterior, para você conduzir qualquer veículo que tenha mais de 8 lugares de passageiros, a habilitação mínima exigida será a categoria D ou então a categoria E. Um outro requisito para você se tornar um condutor de veículo de transporte escolar é que você precisa de ter no mínimo 21 anos de idade para poder exercer essa profissão. Também é obrigatório realizar o curso para condutor de transporte escolar e o condutor não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação para realizar esse curso. Então, o principal aqui para a prova de vocês lembrarem até agora é que para ser um condutor de transporte escolar, será exigido do condutor habilitação nas categorias D ou E e também a idade mínima de 21 anos de idade. Agora falaremos aqui sobre algumas especificações do veículo do transporte escolar. Pessoal, o primeiro requisito para o veículo de transporte escolar é que ele deve ser dotado ao redor da sua carroceria de uma faixa amarela que tenha 40 centímetros de largura. Cuidado com isso, porque existe um outro veículo no trânsito que também deve ter uma faixa amarela na carroceria, que são os veículos de autoescola. A diferença é que o veículo de transporte escolar tem a faixa amarela na carroceria maior, tendo aí os seus 40 centímetros de largura. Um outro requisito, pessoal, é que esse veículo do transporte escolar, ele deverá ser registrado como veículo de passageiros. É um veículo que será para o transporte coletivo de pessoas. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser da espécie de passageiros, que logo nós falaremos sobre isso também. Mas um requisito, pessoal, é que o veículo do transporte escolar, ele tem que ter uma inspeção semestral de segurança. Cuidado para não confundir na prova, gente. O veículo de transporte escolar, ele tem que fazer a vistoria de segurança a cada 6 meses. Inspeção semestral, não é trimestral, porque eles colocam isso na prova para fazer vocês errarem. Uma dica, pessoal, é lembrar que a vistoria dos veículos do transporte escolar coincide com as férias escolares. As escolas não param 2 vezes por ano, ali no meio do ano, depois no final do ano, passando-se 6 meses. Nesses momentos, os veículos de transporte escolar passam pela vistoria de segurança para pegar o licenciamento de mais 6 meses. Então, inspeção semestral de segurança para veículos de transporte escolar, caso pergunte em prova. É obrigatório que tenha o cinto de segurança para todos os ocupantes, né? Se tem 10 lugares, tem que ter 10 cintos de segurança, por aí vai. E também é obrigatório que ele tenha luzes de posição vermelha e amarela aqui em cima do veículo. As amarelas vêm na frente, na cor amarelo âmbar, as vermelhas vêm na parte de trás para acompanhar a cor da lanterna de freio, sendo aí vermelhas também. Ok? Último detalhe aqui sobre o veículo de transporte escolar é que ele tem que ser dotado de um tacógrafo. Pessoal, tacógrafo é um dispositivo que registra toda a velocidade que aquele veículo percorreu durante os últimos dias. Por que é obrigatório ter tacógrafo tanto em veículos de transporte escolar quanto em veículos de carga em grande maioria?
Por quê? Em caso de acidente de trânsito, a perícia, de acordo com o registro do tacógrafo, consegue saber qual é a velocidade que o condutor estava na hora do acidente, por exemplo. Ok? Então essas são as informações necessárias sobre o curso de condutor de transporte escolar e também sobre as informações específicas do veículo do transporte escolar. Então, requisitos para ser motofretista ou mototaxista. Primeiro, será exigido do condutor que ele deve ter no mínimo 2 anos de habilitação na categoria A, 2 anos de carteira de moto para poder realizar esse curso. E junto com isso também vem a obrigação de ter no mínimo 21 anos de idade para poder realizar esse curso, que vocês já viram que é de motofrete ou mototáxi. Além disso, o condutor também não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação para realizar esse curso. Então, primeiro, informações para lembrar para a prova sobre esse curso do motofrete e mototáxi. Quais são os requisitos para realizar o curso? 2 anos de habilitação na categoria A e também tem que ter 21 anos de idade para realizar esse curso. Agora, algumas especificações sobre o veículo do motofrete. Primeiro, pessoal, ele obrigatoriamente deverá ser dotado de antenas corta-pipa para proteger o condutor da motocicleta contra as linhas de pipa que tem cerol. Outra obrigação é que ele tem que ter inspeção semestral de segurança, assim como era nos veículos de transporte escolar que vocês viram no slide anterior. Também se torna obrigatório que ele seja registrado como veículo comercial. Pessoal, veículo comercial é um veículo que nós vamos utilizá-lo para exercer atividade remunerada. Nós vamos usá-lo para ganhar dinheiro, então ele tem que ser registrado como veículo comercial. Também é obrigatório ter o baú dentro das especificações, né? Um baú maior do que esses baús comuns que a gente vê qualquer motociclista utilizando. E também é obrigatório que seja equipado com esse dispositivo chamado mata-cachorro, que por mais que tenha esse nome feio de matar cachorro, não é para matar cachorro. A ideia dele é proteger as pernas do condutor da motocicleta contra esmagamentos em caso de quedas e acidentes de trânsito. Última informação é que é necessário autorização do Detran para poder colocar esse baú de carga na motocicleta. Principais informações para lembrar, pessoal, é obrigatório inspeção semestral de segurança e que esse veículo deverá ser registrado como veículo comercial. É para ganhar dinheiro, tem que ser um veículo comercial, ok? O último e terceiro curso que falamos agora é sobre o curso de transporte de produtos perigosos. Pessoal, primeiro requisito para poder realizar esse curso é que o condutor deverá ser habilitado nas categorias B, C, D ou então categoria E. Não é exigido, pessoal, apenas categoria E para esse curso. A partir da categoria B, você já pode realizar o curso para transporte de produtos perigosos. Um outro requisito é a obrigatoriedade de se ter 21 anos para poder realizar o curso de transporte de produtos perigosos, que tem a sigla MOP, significando movimentação e operação de produtos perigosos. Lembrando, também não é possível fazer esse curso se o condutor estiver sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. E uma dica que pode ajudar vocês na prova a lembrar desses requisitos é que a categoria A é a única que não tem o curso MOP. Então, se o condutor é habilitado a partir da categoria B, ele já poderá realizar esse curso de movimentação e operação de produtos perigosos. Dando sequência, pessoal, falaremos agora sobre o condutor PCD. A sigla PCD, caso alguém não saiba, significa pessoa com deficiência. Pessoal, uma pessoa com deficiência poderá se habilitar? A resposta é sim, porém existem alguns requisitos. Primeiro de todos, o veículo utilizado nas aulas práticas deverá ser adaptado para suas deficiências. Pessoal, o candidato PCD, ele tem a opção inclusive de poder fazer aulas práticas e exame prático utilizando o próprio veículo dele, pois é necessário que já esteja adaptado para as necessidades especiais que essa pessoa porta. Além disso, pessoal, também é obrigatório que ele deve passar
por exame médico em clínica especializada e cadastrada junto ao Detran, para conseguir identificar o grau da deficiência e quais são as adaptações necessárias para o veículo desse candidato. Um outro requisito é que o candidato PCD deverá ser aprovado por uma comissão avaliadora especial que vai decidir se esse candidato está apto ou não para se habilitar. Então agora, continuamos falando sobre a questão dos condutores estrangeiros. Pessoal, condutores habilitados fora do Brasil poderão dirigir aqui no nosso país? Como vocês já podem ver na tela, a resposta é sim, porém existem alguns requisitos. O primeiro destes requisitos é que o condutor poderá dirigir aqui pelo prazo estabelecido que seja amparado por convenção internacional. Duas das convenções que abraçam o Brasil são o Tratado de Mercosul e o Tratado de Viena. Condutores que estão habilitados nos países que fazem parte desse tratado poderão dirigir no Brasil por até 6 meses, 180 dias, desde que estejam portando o documento original de habilitação deles, mais um documento traduzindo a habilitação deles para a nossa língua portuguesa. Após esse prazo, é necessário realizar os exames para tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação Brasileira. Será exigido o exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica. Após esse prazo de 6 meses, é obrigatória a estadia regular no Brasil para poder tirar a Carteira Nacional de Habilitação Brasileira. Ok? São essas as informações necessárias para a prova sobre essa questão de condutores estrangeiros. Beleza, continuamos agora falando sobre os documentos dos nossos veículos. Pessoal, os nossos veículos têm 2 documentos, quais os nomes são muito parecidos. Tá? Um deles se chama CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, o outro se chama CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Pessoal, esse Ezinho que vem aqui após o CRLV é porque agora ele é aceito no formato eletrônico. Na prova de vocês, caso caia alguma questão envolvendo esse documento, provavelmente vai estar escrito CRLV com esse Ezinho do lado, só porque agora ele é um documento eletrônico. Pessoal, o documento CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, ele não é documento de porte obrigatório e você precisará emitir esse documento novo quando? Primeiro, caso você venha fazer troca de titularidade do seu veículo, está vendendo o seu veículo para alguém ou comprando o veículo na mão de alguém, você tem que transferir esse veículo para o nome do novo proprietário, emitindo um novo CRV, atualizando os dados do proprietário do veículo. Uma outra situação que nós podemos emitir esse documento novamente é caso a gente venha mudar de endereço. Pessoal, quando você compra um veículo e registra ele no seu nome, é obrigatório que você registre ele também o endereço. Caso você mude de endereço, você tem que atualizar esse documento emitindo um novo, também atualizando o novo endereço da sua residência para caso aconteça alguma coisa, por exemplo, cometer infração e receber multa, tenha um endereço atualizado onde o Detran possa te mandar a notificação dessa infração cometida. Terceiro motivo que nós podemos emitir um novo CRV é no caso de alteração de característica. Pode rebaixar o carro, pintar de outra cor, aumentar a roda, fazer essas mudanças de características? Pode. Primeiro, o condutor precisa de uma prévia autorização do Detran para fazer essas mudanças de características e após as mudanças feitas, é obrigatório que conste no documento CRV essas mudanças de características que foram feitas naquele veículo. O último motivo que nós podemos utilizar o CRV é caso a gente venha fazer alteração de categoria. Por exemplo, se você tiver uma motocicleta particular que você vai transformar em uma motocicleta para motofrete ou mototáxi, obrigatoriamente a categoria dessa motocicleta deverá ser alterada para a categoria comercial, que é daquele veículo que nós vamos utilizar para exercer a atividade remunerada. Já o documento CRLV, pessoal, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, esse sim é documento de porte obrigatório. Caso pergunte na prova de vocês, quais são os documentos de porte obrigatório do condutor? A habilitação e o CRLV do veículo admitido em formato físico e digital. Pessoal, você vai precisar emitir um CRLV novo quando? Anualmente, desde que não haja débitos no veículo. Pessoal, esse documento chamado de CRLV, ele deverá ser emitido todo ano. Gente,
Anualmente, vocês pagarão IPVA, taxa de licenciamento e também o seguro obrigatório, que é o DPVAT. Para que a gente paga tudo isso? Para que o nosso veículo esteja licenciado para os próximos 12 meses. Por isso, lembrem-se para a prova, o documento de porte obrigatório do veículo, ele tem que ter o L de licenciamento. É o licenciamento que permite rodar com o nosso veículo em via pública. Falaremos agora sobre o DPVAT. DPVAT, pessoal, é conhecido popularmente como seguro obrigatório do veículo. A sigla DPVAT significa seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O DPVAT, pessoal, ele faz parte integral do licenciamento do nosso veículo. Então, anualmente, nós devemos pagar o IPVA, a taxa de licenciamento e também o seguro DPVAT para que o seu veículo esteja licenciado para os próximos 12 meses. Em alguns anos o DPVAT pode ser isento, mas em anos que não tem isenção é obrigatório o pagamento do DPVAT para o licenciamento do veículo também. Então vamos ver algumas características sobre o DPVAT. Primeiro, pessoal, o DPVAT ele é um seguro que cobre danos pessoais causados por veículos automotores. Ele não vai cobrir seguro para danos materiais. Nós vamos usar o DPVAT para fazer, por exemplo, um tratamento médico que pode ser necessário após um acidente de trânsito. Então vamos aqui às características deste seguro. Primeiro, pessoal, ele indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. Pode ser no sul, no norte, não importa. Se esse acidente com veículos automotores foi dentro do território brasileiro, o DPVAT irá fazer a cobertura desse acidente que ocorreu. Outra característica é que o direito da indenização da vítima não depende do seguro estar pago. Imagina numa situação hipotética que nós fomos atropelados por um condutor na rua. Mesmo que o condutor não esteja com o seguro pago, a vítima daquele acidente tem o direito à indenização paga pelo DPVAT. Outra característica é que o direito à indenização da vítima não depende da identificação do veículo causador do acidente. Por que não, pessoal? Existem casos que a pessoa causadora do acidente foge do local após o ocorrido. E por mais que hoje é pouco difícil que isso aconteça, porque todo mundo tem um celular na mão para fazer filmagem, pode ser que o causador do acidente fuja do local e não seja reconhecido. Por isso, a vítima do acidente tem o direito à indenização, mesmo que o veículo causador daquele acidente não tenha sido identificado. E mais uma das características é que as indenizações são pagas individualmente, não importando o número de vítimas envolvidas naquele acidente. Então, se esse acidente com veículos automotores de via terrestre teve 1 ou 100 pessoas envolvidas, o DPVAT fará o pagamento da indenização para cada uma dessas pessoas que estavam envolvidas nessa ocasião. O que o DPVAT cobre, pessoal? Já que eu falei que ele não cobre danos materiais, ele não vai pagar a lataria do nosso veículo. O DPVAT, pessoal, cobre vítimas fatais, o valor da indenização é R$ 13.500. Cobre também a invalidez permanente, tendo os mesmos R$ 13.500 como valor da indenização, e ele também faz a cobertura do que nós chamamos de danos, que são as despesas de assistência médica e suplementares. No caso dessas danos, pessoal, o valor máximo da indenização é de R$ 2.700, que será paga pelo esse seguro. E algumas informações a mais sobre o DPVAT. Primeiro, pessoal, só é possível dar entrada com pedido no DPVAT através de uma seguradora conveniada. Para realizar o pedido, você necessita juntar as notas fiscais dos valores gastos com tratamento médico, junto com o boletim de ocorrência daquele acidente de trânsito, e leva esses documentos numa seguradora e pede para eles darem entrada com o seu pedido de DPVAT. Se estiver tudo certo e o DPVAT aceitar o seu pedido de indenização, dentro de até 30 dias eles restituem o valor gasto com os tratamentos médicos. A última informação é que o DPVAT não cobre atos ilícitos. Por exemplo, um carro roubado, o ladrão daquele carro em caso de acidente não vai ter direito ao DPVAT. Os motivos são óbvios, né? Pessoal, continuando aqui, falaremos sobre os documentos de porte obrigatório. Nós já até comentamos sobre eles anteriormente, mas agora todos eles juntos. Os documentos de porte obrigatório de um condutor, pessoal, serão: nossa habilitação, podendo ser a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, PPD, que é a permissão para dirigir, ou então a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação.
e o documento do veículo que é de porte obrigatório, que é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Lembrando, eles são admitidos em formato físico ou digital. De acordo com o artigo 133, que é um parágrafo único, o porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o nosso veículo está licenciado. Então, caso pergunte na prova de vocês, quais são os documentos de porte obrigatório? São a nossa habilitação mais o documento do veículo, que é o CRLV, que agora vocês já estão conhecendo. Dando sequência, pessoal, falamos aqui sobre a questão de compra e venda de veículos. Preste atenção porque tem informação aqui que cai em prova e logo logo vocês vão ser habilitados, consequentemente vão comprar e vender veículo em algum momento. Pessoal, o comprador de um veículo tem 30 dias para transferi-lo para o seu nome após a comunicação da venda feita pelo antigo proprietário, estando sujeito a multa grave e remoção do veículo para o pátio, pois após esse prazo o veículo é considerado alienado. Olhem só, pessoal, quando você for comprar um veículo na mão de alguém, numa concessionária, você vai ter até 30 dias para fazer a vistoria nesse veículo e transferi-lo para o seu nome. Passado esses 30 dias que o antigo proprietário fez a comunicação de venda para o Detran, se você não tiver feito essa transferência do veículo para o seu nome, está sujeito a receber essa multa grave e, em caso de parar no blitz, além de tomar a multa, eles vão rebocar seu carro para o pátio, porque o veículo alienado não pode estar rodando em via pública. Já o vendedor do veículo tem até 60 dias para comunicar a venda deste veículo para o Detran, estando sujeito à corresponsabilidade jurídica em caso de sinistros com os veículos. Ou seja, pessoal, se perguntar na prova quantos dias o vendedor de um veículo tem para comunicar a venda do veículo para o Detran, a resposta é 60 dias, ok? Então perguntou quantos dias o comprador tem para transferir para o nome dele? 30 dias. Quantos dias o vendedor do veículo tem para informar a venda do veículo para o Detran? 60 dias. Muito fácil vocês pegarem esse pontinho lá na prova, só lembrar desses prazos de comunicação de venda ou de transferência que vocês acabaram de ver. Pessoal, os nossos veículos automotores têm duas identificações, sendo elas a identificação externa, que é feita através das placas. Veículos de 2 ou 3 rodas, motos, triciclos, por exemplo, vão ter placa só atrás. Os demais veículos terão placa atrás e na frente. Agora, pessoal, nós também temos a identificação interna dos veículos, que é feita através do número do chassi, também conhecido como identificação obrigatória. Então, se perguntar na prova, como é feita a identificação externa dos veículos? Através das placas. E como que é feita a identificação interna dos veículos? Através do número do chassi, que é esse de identificação obrigatória. Pessoal, continuando agora, quase finalizando nossa matéria, nós falaremos sobre a classificação dos nossos veículos. Gente, nós classificamos todos os nossos veículos de acordo com tração, espécie ou categoria. Essas são as 3 classificações que damos aos nossos veículos, caso pergunte na prova de vocês. Na classificação de tração, pessoal, eles querem saber o que movimenta aquele veículo. O que traciona esse veículo? O que faz esse veículo andar? Nós temos aí os veículos de tração animal. Por exemplo, a carroça ou a charrete. Carroça e charrete não é um animal que vai puxá-las, por isso chamada de veículo de tração animal nessa nossa classificação de tração. Temos também os veículos reboque ou semi-reboque. Esses aí, pessoal, são veículos que serão puxados por outros. A diferença entre eles é que o veículo reboque ele vai ser engatado atrás da unidade tratora que o irá puxar. Já o semi-reboque ele vai ser apoiado por cima da unidade tratora que o irá puxar, assim como vocês podem ver aparecendo aí na tela. Além aí do semi-reboque, do reboque, nós também temos os veículos automotores. Veículo automotor, pessoal, é todo veículo que o próprio motor faz ele andar. Carro, moto, caminhão, caminhonete, todos esses são veículos automotores. De uma motocicleta para um caminhão, nós temos infinitas diferenças, mas nós também temos uma coisa em comum, é o próprio motor que faz eles andarem. Então, tanto a motocicleta quanto um caminhão, por exemplo, são veículos automotores nessa nossa classificação da tração.
Aí nós temos ainda veículos de propulsão humana, por exemplo, skate, bicicleta, patins, né? Veículos que o próprio ser humano faz andar. E por último, na classificação de tração, nós temos os veículos elétricos, claro, aqueles movidos pela eletricidade. Antigamente nós tínhamos bonde, metrô, né, movidos a eletricidade, mas agora nós já pisamos na era dos carros elétricos. A próxima classificação que nós falaremos agora, gente, é sobre a classificação de espécie. Quando se fala da espécie de um veículo, eles querem saber para que aquele veículo foi criado ou projetado. Por exemplo, se é um veículo que foi criado para fazer o transporte de pessoas, nós dizemos que ele é um veículo da espécie de passageiros, para transportar pessoas. Se é um veículo que leva carga e passageiro ao mesmo tempo no mesmo compartimento, ele será chamado de caminhoneta, cuidado para não confundir com a caminhonete, que é de carga, e ele é considerado um veículo misto. Quer um exemplo de veículo misto de uma caminhoneta? Tá aí na tela a Kombi, simplesmente a caminhoneta mais famosa do mundo inteiro. Temos aí também o veículo especial. O veículo que é da espécie especial, pessoal, é um veículo que tem características especiais utilizados em trabalhos especiais. Por exemplo, um caminhão de bombeiros que é dotado de vários equipamentos necessários para fazer o trabalho deles, né? Apagar fogo, resgate de pessoas e por aí vai. Temos aí também, pessoal, os veículos de coleção, que são os veículos que têm no mínimo 30 anos desde a sua data de fabricação e que foram mantidas no mínimo 80% da originalidade do mesmo. Por último aí, pessoal, nós temos o veículo da espécie de tração. O veículo da espécie de tração, pessoal, é aquele veículo que foi criado para tracionar outros veículos ou então outras cargas, como é o caso do guincho, que a gente chama quando o nosso veículo estraga e você precisa de guinchar o seu veículo para uma oficina. A última das classificações é a de categoria. E quando se fala sobre categoria, eles querem saber qual é o uso que você vai fazer do seu veículo. Por exemplo, você tem um veículo automotor da espécie de passageiros. O que você vai fazer com esse veículo? Passear com a sua família final de semana? Então ele é um veículo da categoria particular, que é um veículo que você vai utilizar sem exercer atividade remunerada. Temos aí também os veículos de categoria comercial, que é aquele tipo de veículo que você vai utilizar para exercer atividade remunerada. Temos os veículos oficiais, que são veículos da administração pública, veículos do governo, basicamente falando, como viatura de polícia, ambulância do SAMU, todos os veículos que são do governo, eles são de categoria oficial. E temos também os veículos de representação diplomática, que são veículos utilizados em missões diplomáticas, como por exemplo, quando um político de outro país vem no Brasil, e ele será transportado nesse veículo de representação diplomática. Pessoal, agora mostrarei para vocês na tela as placas antigas e as novas placas do Mercosul. Gente, lembra que nós falamos na parte de condutor estrangeiro que tem alguns tratados que abraçam o nosso país com essas questões de trânsito? Um deles é o Tratado do Mercosul, que permite que os países que fazem parte desse tratado possam dirigir um no país do outro por até 6 meses. Essa placa mais atual que nós utilizamos é chamada de placa Mercosul, exatamente para unificar com os países que fazem parte desse tratado. Aí está a placa particular antiga, ela tinha um fundo cinza, as letras pretas, e agora nós temos ela aí no modelo atual, que vocês já devem ter visto na rua com certeza. Temos as placas de aluguel e aprendizagem, que eram utilizadas antigamente, unificaram as duas, criando a placa comercial que nós chamamos agora. Aí é a placa de coleção, a famosa placa preta, continua no mesmo padrão. Temos a placa oficial, que agora vem nessa coloração azul, né, nas letras em cor azul. Placa de experiência ou fabricante, que é uma placa utilizada por montadoras ou também oficinas, que continua no mesmo padrão. A placa de representação diplomática, que tinha fundo azul e letras brancas, agora vem nesse padrão com as letras em margem laranja. E a única placa que não mudou, que é essa placa de autoridades brasileiras, porque aí é só para autoridades do nosso país, então ela não teve mudança como as outras demais que vocês viram. Pessoal, falando agora sobre a dimensão dos nossos veículos. Gente, os nossos veículos, eles têm que estar dentro das seguintes dimensões. Comprimento máximo para veículos simples pode chegar até 14 metros, por exemplo, um ônibus de transporte coletivo que não é articulado.
Temos aí o veículo articulado, podendo chegar até 18,60 metros de comprimento. Temos aí o veículo reboque, que pode chegar até 19,80 metros de comprimento. E também temos o veículo cegonha, podendo chegar até 22,40 metros de comprimento. Largura máxima dos veículos pode chegar em 2,60 metros, altura máxima em 4,40 metros. E lembrando, todas as dimensões acima podem passar deste limite desde que tenha uma AET, Autorização Especial de Trânsito, para conduzir veículos nas vias públicas que passam desses limites vistos aí em cima na tela. Temos aqui agora os equipamentos obrigatórios. Coloquei aqui alguns que muitas pessoas não sabem que é obrigatório para os veículos. Por exemplo, os catadióptricos. Gente, todo veículo automotor ele deve ter lanternas de freio, refletoras traseiras na cor vermelha e tem que ser catadióptrica. Catadióptrico, pessoal, é tudo aquilo que consegue refletir luz. Temos o tacógrafo, que é aquele dispositivo que registra a velocidade percorrida pelos veículos, sendo ele obrigatório para veículos escolares, veículos de transporte coletivo com mais de 10 lugares ou veículos de carga que excedam esse peso que está na tela. Temos aí o extintor, o obrigatório é classe ABC e a validade máxima dele é de 5 anos, caso pergunte na prova de vocês. Chave de fenda, que é equipamento obrigatório caso o seu veículo tenha calotas, é obrigatório que tenha uma chave de fenda. Temos aí também equipamentos obrigatórios para bicicleta, por mais que ninguém respeita muito isso, é obrigatório que as bicicletas sejam dotadas de dispositivo sonoro, de catadióptricos na parte traseira e também de retrovisor do lado esquerdo. Por último, é obrigatório o cinto de segurança para a árvore de transmissão. Os veículos 4x4 ou que tem tração traseira, eles vão ter árvore de transmissão. Se tem árvore de transmissão, deve também ter o cinto de segurança para a mesma. Mais um detalhe, o extintor é opcional para carros utilitários, caminhonetes, caminhonetas e triciclos de cabine fechada, veículos leves. Então o extintor ele não é obrigatório para os veículos leves, os demais veículos continuam sendo obrigatórios. Terminamos a nossa primeira matéria do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando para as próximas aulas. Gente, pode perguntar para vocês na prova a seguinte questão. É uma categoria de habilitação que faz um curso teórico de apenas 20 horas.